Moçada, hoje é um aniversário cardíaco e sagrado. Solta a vinheta. Saudações pesadas, moçada, seu peso do dia chegando com mais um assunto para pôr muito mais peso em sua vida. E antes de continuarmos, como eu faço sempre, peço para você que ainda não se inscreveu, que o faça, vai lá, faça sua inscrição para a gente continuar crescendo aqui devagarinho, beleza? Moçada, hoje é um Clube dos 40, então, um disco que foi lançado em 85 e é de uma das grandes pérolas dos anos 80, moçada. Olha o que nós temos em mãos aqui, ó. Sacred Heart, do grande Dio, do Ronnie James Dio e, o que é mais importante ainda, da banda Dio. Porque, embora fosse uma banda solo, o Dio sempre deixava, fazia questão, que fosse considerada a sua banda como Banda Dio, embora ele fosse o chefão. E a banda do Dio foi uma das melhores e maiores bandas do heavy metal dos anos 80. Qualidade garantida, um atestado de heavy metal de altíssima qualidade, que vinha aí de dois plays espetaculares, o fantástico Holy Diver e o não menos fantástico Last in Line. E esse aqui, Sacred Heart, o terceiro disco dessa banda, desta formação, inclusive, que a banda repetiu aqui a formação do Last in Line, que repetia, em parte, a formação do Holy Diver, porque, assim, não que houve mudança, houve um acréscimo, do primeiro para o segundo disco, houve o acréscimo do tecladista Claude Cheniel, que aparece nesse disco aqui também. Então, a mesma formação, do disco anterior. E a banda vinha num embalo danado nessa época aqui. Shows lotados, discos vendendo muito. Sempre ali cotada, como uma das principais bandas. Um show excepcionalmente bem produzido e que o Dio foi lapidando, de disco a disco. Lembra que eu já comentei isso aí no vídeo que nós fizemos do Rest in Peace do Dio aí. Já no primeiro play, o Dio já teve muito cuidado, para fazer o palco, para fazer o visual do show, que era muito exigido nos anos 80. No segundo disco, isso aí foi até evoluído, com uma temática egípcia. E esse aqui, do Sacred Heart, então com uma temática medieval ao extremo, E aqui o Dio lapidou mais o seu espetáculo. Aqui ficou muito mais caro, inclusive, porque aqui aumentaram muito as luzes, a iluminação, os lasers. E aí, assim, dragões, tudo que a tecnologia de ponta dos anos 80 permitia, Hoje em dia vocês podem dizer, mas hoje faria muito mais. Mas na época, o que dava para fazer foi feito aqui, Então, a banda estava num crescente muito grande e aqui continuou, então, lançando esse disco que teve, sim, um resultado muito bom. Foi um disco muito bem sucedido, embora ele tenha caído um pouquinho em relação aos dois primeiros. Não que ele seja um disco fraco, não. É que os dois primeiros foram muito, mas muito, muito além da conta, muito fora da curva. Esse aqui já é um disco um pouco mais normal, mas ele tem aqui, grandes pérolas, grandes representantes do heavy metal dos anos 80 em grande qualidade. Então, uma banda que estava muito bem, uma banda que estava muito bem entrosada, muito bem afiada, e aqui tocando demais. Então, saiu aqui um petardo também, que nos presenteia aqui com aquele som característico da época que marcou tanto. Então, já que eu falei da formação, vamos falar, os caras que estavam aqui, e conforme as músicas foram rolando aqui na análise das faixas, nós falamos um pouco mais da performance de cada um deles. Então nós temos aqui, como no disco anterior, o guitarrista Vivian Campbell, o festejado guitarrista Vivian Campbell, o baixista Jimmy Bain, o baterista Vini Appice, o tecladista Claude Cheniel e o dono da bola, nos vocais, Ronnie James Dio. Então, moçada, todo mundo aqui muito bem. O Claude Cheniel não aparece tanto, não é assim um disco de muitos teclados, mas quando apareceu deu muito conta do recado,
né? Apareceu muito bem, teclados muito bem colocados e muito bem executados pelo tecladista. O Vivian Campbell, né? Base, solos e riffs inspiradíssimos, né? Timbres fantásticos tirados da sua guitarra também, uma performance excelente, mais uma, né? Deste grande guitarrista que foi descoberto pelo Dio aqui, guitarrista irlandês, Vivian Campbell. A seção rítmica, né? É a precisão de sempre, o peso de sempre, né? O Jimmy bem muito eficiente, a eficiência de sempre, um time bem extremamente eficiente nas marcações, nas evoluções do baixo. O Vinny Appice também com uma bateria extremamente agressiva, como ele era peculiar, como ele é peculiar, né? Aquelas viradas fantásticas, muito peso, muita precisão na seção rítmica. E os vocais, né? Os vocais, simplesmente os vocais da maior voz de todos os tempos do heavy metal, pelo menos segundo a minha opinião. Certo? Então aqui a voz maravilhosa, as interpretações fantásticas, né? As interpretações emocionantes e emocionadas, às vezes dando todo aquele clima, toda aquela atmosfera que cada faixa aqui exigia, né? Uma mais agressiva, outra mais sentimental, outra mais comercial até, e o Dio sempre passando por tudo isso aí com uma maestria que só quem sabe ou sabia muito conseguia fazer. Então aqui uma garantia de qualidade, esse play. Fantástico, sensacional. A capa, dá uma olhadinha. Ó. A capa não tem aqui o tradicional demônio mascote lá, o Murray lá, né? Dos outros discos. Tem esse dragão aqui, né? Com essas mãos de bruxa aqui segurando a bola de cristal e aquele coraçãozinho metálico ali nas unhas do dragão. Eu achei... teve gente que criticou essa capa, que eu achei que ficou bem legal. Ficou um negócio meio medieval, a contracapa também, ó, né? Com essa escrita meio gótica aqui. Um negócio bem bacana mesmo aqui desse play. E as faixas, vamos falar das faixas aqui então, para nós comentarmos um pouco mais a qualidade do disco e o desempenho dos músicos. O disco abre com King of Rock and Roll. Já que a gente está falando aí da temática medieval do disco, impossível não lembrar da época do heavy metal medieval do Rainbow. Vocês devem notar que nos aniversários desse mês aqui, no dia 2, já teve os 55 anos do primeiro disco do Rainbow, né? O Ritchie Blackmore's Rainbow lá, que tinha o Ronnie James Dio, e inaugurava ali o que o Rainbow chamava de heavy metal medieval, né? E isso aí acompanhou a carreira do Dio, tanto é que ele saiu do Rainbow depois, no final dos anos 70, exatamente porque o Ritchie Blackmore estava meio cansado disso aí, queria mudar a sonoridade da banda, né? Queria aproximar a banda da sonoridade do hard rock estadunidense. E isso aí não agradou o Dio e ele foi embora, entrou no Black Sabbath, que, embora não fosse chamado, né, de heavy metal medieval, mas o Black Sabbath, com toda a sua característica lá, né, dava muita vazão àquelas letras fantásticas e fantasiosas lá que o Dio queria fazer, de bruxas, dragões e tudo mais. E depois que ele saiu do Black Sabbath, ele deu continuidade à sua banda também. E o Dio sempre gostou dessas histórias aí fantasiosas, né, de sagas mitológicas aí, folclóricas e tudo mais. Então, aqui, essa King of Rock and Roll remete, né, a esse heavy metal medieval aí que foi inaugurado lá nos tempos do Rainbow, e até muda um pouco a temática, né, porque vocês se lembram bem que no Rainbow tinha o Kill the King, né? Então, na época do Rainbow, ele queria matar o rei, aqui ele já quer o reinado no rock and roll, né? King of Rock and Roll é o típico heavy metal dos anos 80, de grande qualidade. E um detalhe, moçada, é uma faixa ao vivo. Aí tem a polêmica, né? Porque alguns dizem, o Dio inovou aqui nesse disco colocando uma faixa ao vivo, que não é uma coisa comum nos discos de inéditas de estúdio. Outros dizem que essa faixa não é ao vivo, que ela é uma faixa de estúdio só com o barulho do público para parecer ao vivo. Isso aí é uma coisa também que já foi feito, né? Muitas vezes, já foi feito antes até desse aqui e depois também. Volta e meia, as bandas até costumam colocar barulhos de público em faixas de estúdio. Eu não sei, para falar a verdade para vocês aqui, o que está certo. Se essa música é realmente ao vivo ou se ela é uma música de estúdio com barulho de público. Mas ela
Parece, de qualquer forma, uma música ao vivo, tem uma performance ao vivo e é uma música maravilhosa, como eu já falei, um típico heavy metal dos anos 80, com grandes riffs, grande andamento, muito peso, um solo fantástico, uma música maravilhosa, abrindo muito bem o play. Seguindo, Sacred Heart, a faixa título. Que faixa maravilhosa. Esta aqui bem na característica daquelas grandes composições da banda Dio e também que apresentavam o Rainbow e o Black Sabbath da fase Dio. Sabe aquela música assim, aquele heavy metal épico, carregado de feeling, peso, aquele negócio assim, sabe, que é aquela faixa que ela é maravilhosa mesmo, tá? Uma faixa muito além da média, sabe? Se formos colocar como uma comparação assim, você pode, olha, sem medo de errar, você pode puxar lá grandes faixas dos discos anteriores, né? Como, por exemplo, a faixa título Last in Line, a Holy Diver, faixa título do outro, a Rainbow in the Dark, a Gift the Chains Are On, fica nesse nível aí. E se você passar para outras bandas que o Dio tocou, né? Você pode se lembrar de The Sign of the Souls of Cross, do Black Sabbath, ou até mesmo da Stargazer, do Rainbow, Gates of Babylon, é por aí, é por aí. Sacred Heart é uma faixa maravilhosa. E lembra lá do vídeo que nós fizemos aqui recentemente, do aniversário aqui do peso? Se você não viu, dá uma olhadinha lá que eu falei como é que veio essa história do peso do dia, né? Com o trechinho de uma música que o Dio coloca na contracapa dos discos. Tem essa aqui, ó, e tá aqui, bem embaixo aqui, ó. Não vai dar para vocês verem, é claro, mas eu vou ler para você aqui o trechinho, dessa faixa título, ó. Wherever you dream, you're holding the key. It opens the door to let you be free. Então, o trechinho aqui da faixa título que me deu aquela ideia lá de fazer os trechinhos de música lá que eu mandava para minha filha, que deram origem ao peso do dia. Então, Sacred Heart, uma música maravilhosa, dando sequência aqui, aquela que é demais, demais. Another Lie já é uma música, já cai um pouco pro lado do hard rock, né? Também com a carona aqui dos anos 80. E já essa aqui, algumas músicas aqui que caem um pouco pro hard rock, já mostravam um pouco que o Dio bandearia um pouquinho para esse lado aí no próximo play, tá? Não que ele fosse pro hair metal, nada disso aí. Mas ele, com todo o seu europismo, né? Com toda aquela característica que ele falava de heavy metal ser coisa de Europa e tal, ele aproximou um pouquinho a sua música do hard estadunidense aqui. E Rock and Roll Children é aquela, sabe, meio balada, meio pau, tem um andamento maravilhoso. Aqui tem uns teclados, eu falei, né, que os teclados, eles não tiveram grande participação, mas quando entraram muito bem. E aqui eles entraram muito, mas muitíssimo bem mesmo, tá? Tem uma história legal também, tem um solo de guitarra com muito sentimento, muito peso da sessão rítmica e aquela interpretação que eu falo para vocês, né? Emocionada, emocionante lá, que se você pegar aqui dessas 4 músicas, ó, King of Rock and Roll, Sacred Heart, Another Lie e Rock and Roll Children, cada uma com uma interpretação completamente diferente de acordo com a atmosfera da música, tá? King of Rock and Roll, um heavy metal paulada. Então, bem visceral. Sacred Heart é aquela interpretação que parece que o cara tá contando uma saga, uma história épica. Another Lie, mais agressiva, né, do Hard and Heavy aí, bastante pesado. E Rock and Roll Children também, uma narrativa, assim, de um, sei lá, meio que um conto de fadas, um negócio fantástico, sabe? Um negócio, assim, do outro mundo. O lado 2, Hungry for Heaven, sabe aquela que eu falei? Aquele negócio que eu falei que o Dio dá uma entonação até meio comercial, às vezes. Essa aqui, uma música aqui que foi bastante criticada. Os críticos, aquela coisa, comercial. Ela é mesmo. É um hard rock no estilo das bandas dos Estados Unidos, tá? O Dio não era muito chegado no estilo, mas aqui ele fez essa e ficou muito legal. É uma grande música, uma música belíssima. Poderia estar num comercial da Hollywood, para quem é dos anos 80, lembra bem de como é que tinha aquelas faixas lá do comercial do Hollywood? Poderia. E as músicas que apareceram nos comerciais da Hollywood sempre foram maravilhosas. Essa aqui é mais uma delas.
dá uma mudança no clima aí. Like a Bit of a Heart. Like a Bit of a Heart é uma mais arrastadona. Lembra bem a passagem do Dio pelo Black Sabbath, sabe? Lembra algumas faixas assim como Sleeping Away, alguma coisa assim, embora Sleeping Away do Moby Rules não seja arrastada, mas talvez uma comparação melhor com Lonely is the World, lá do Heaven and Hell, é mais ou menos um intermediário entre elas, sabe? Porque Lonely is the World é mais sentimental também, né? Mas é uma coisa assim, lembrando um pouco mais o que o Dio fez no Black Sabbath e também no Rainbow, sabe? Músicas do Rising. Assim, caberia bem. Essa aqui caberia bem num disco do Black Sabbath ou no disco do Rainbow, da fase do Dio. Just Another Day. Just Another Day é uma música também caindo pro lado do hard rock, né? Um pouco mais embalada, um pouco mais solta. E Fallen Angels e Shoot Shoot ficam naquela do... mais ou menos isso também. No hard and heavy aí, bastante pesado, né? Com bastante um grau maior de agressividade aqui na Fallen Angels, mais arrastadona. Essa também um pouquinho mais solta no Shoot Shoot aqui, um pouco mais hard rock. Essa última aí. Também nesse lado aqui, as interpretações de acordo com a música também variando. A banda corretíssima, uma sonzeira, um peso, disco pesadíssimo. Isso aqui é som dos anos 80. E eu falo mais uma vez, já falei em outras resenhas, falo de novo nessa aqui. Como se fazia heavy metal de qualidade nos anos 80. E essa banda, um dos principais expoentes da qualidade do heavy metal oitentista. Então, moçada, olha, é uma sequência de um trabalho que já vinha maravilhoso. Então, ó, dá mais uma olhadinha na capa, tá? Dá mais uma contemplada aí, certo? Recentemente saiu aquele filme lá, né? De novo, uma outra versão lá, uma outra sequência de como treinar o meu dragão, se você quiser aqui treinar esse dragão aqui do Dio, ó, corra atrás porque é fantástico. Quem conhece sabe bem o que eu tô falando, quem não conhece vai lá, vai domar o seu dragão lá e curta demais essa banda maravilhosa, mais esse play maravilhoso que completa 40 anos nesse dia 12 de agosto. Então, moçada, mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah.